Graça e paz, irmão e irmã, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica, onde nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre as cartas do apóstolo Paulo, panorama das cartas. Hoje, aula 8, estamos aí chegando já na reta final da nossa sequência de estudos e hoje nós vamos estudar as duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Tessalonicense. Então vai ser um tempo aí, eu creio, proveitoso, mais um tempo de aprendizado, e eu quero convidar você, nesse primeiro momento, a estar orando junto comigo. Nós vamos entregar esse tempo nas mãos do Senhor, que possa ser um estudo proveitoso, abençoador, e que possa te auxiliar a conhecer um pouco mais da palavra e te auxiliar também nos seus estudos aí, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo esse primeiro momento. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia estarmos aqui para estudar a Tua palavra, conhecer um pouco mais, Senhor, da palavra que traz vida ao nosso coração. Nós cremos, Senhor, que a palavra de Deus, como está escrito lá no Salmo 119, ela ilumina o nosso caminhar, ela dá norte, Senhor, ela nos orienta sobre que tipo de vida que nós devemos viver, e nós pedimos, Senhor, que nessa aula de hoje o Senhor venha falar ainda mais conosco, nos ensinar ainda mais, Senhor, para que como igreja nós não venhamos a tropeçar, Senhor, nos mesmos erros que os irmãos no passado tropeçaram, e que nós possamos repetir os seus acertos. Nós te agradecemos, pedimos a Tua bênção, Senhor, para esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Conforme eu já adiantei, o tema da aula de hoje são as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, primeira e segunda. São duas cartas pequenas, são duas cartas que trazem uma mensagem bastante direta. E nós temos visto, nas últimas aulas, que as mensagens que o apóstolo Paulo vai levando para cada uma das igrejas, se nós juntarmos todas elas, como nós temos aqui nas Escrituras, nós temos um verdadeiro manual para como viver como igreja, não é verdade? Nós vemos que cada igreja enfrentava um desafio, cada igreja enfrentava uma dificuldade específica, e quando nós juntamos todas elas, nós temos um material riquíssimo para a nossa caminhada. É palavra de Deus, é palavra revelada, é palavra de vida. E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre uma igreja que tinha uma grande preocupação com relação a um assunto: a volta de Jesus. Nenhuma carta que o apóstolo Paulo escreveu fala tanto sobre esse tema quanto as cartas aos Tessalonicenses. Em nenhuma outra carta você vai ver o apóstolo Paulo falando com tanta intensidade sobre a volta de Jesus, sobre os últimos dias. E aqui nós vamos ver nessas duas uma ênfase muito forte nesse assunto. E aí, antes de mais nada, eu quero iniciar essa aula de hoje, como nós temos estudado aí semana após semana, avaliando a situação, conhecendo um pouco melhor a igreja de Tessalônica. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 17. Vamos aí fazer a leitura desse texto. Atos, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, que fala sobre a chegada de Paulo e Silas em Tessalônica. Nós vamos ver como que a obra começou ali naquele lugar. E aí eu quero, antes de fazer a leitura, fazer um destaque aqui. Você já deve ter percebido uma coisa: nós olhamos para as cartas, nós chegamos ali na carta, a gente vê o apóstolo Paulo em diálogo direto com as igrejas. A carta aos Romanos com a igreja de Roma, a carta aos Coríntios com a igreja de Corinto. E quando nós queremos conhecer um pouco melhor sobre a obra que acontece naquela igreja, nós vamos para o livro de Atos. Por quê? Atos é uma narrativa, e Atos ele vai narrar para nós como que o apóstolo Paulo chega nesses lugares, como que o evangelho chegou nesses lugares. Então, uma informação muito importante para você que está aí se acostumando com a Bíblia, Você quer conhecer a história de como a palavra
palavra de Deus chega nessas cidades, nessas igrejas, leia Atos dos Apóstolos. E aí, quando você for para a carta, você vai ver ali o diálogo direto de Paulo com aquela igreja, os pormenores, os detalhes. Então, você está percebendo essa dinâmica que a gente faz. Conhecer a situação da igreja, lemos Atos. Atos mostra ali a história. E aí, quando a gente chega na carta, a gente conhece a igreja no detalhe. Então, nós vamos ler aqui Atos capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Acompanhe comigo aí a palavra do Senhor. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão e de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Olha como que o evangelho chega em Tessalônica. Ao chegar ali em Tessalônica, o apóstolo Paulo, junto com Silas, vai para a sinagoga da cidade para pregar o evangelho de Jesus. Isso era uma prática que o apóstolo Paulo tinha em todo lugar que ele chegava. Repare sempre isso. Ele chega numa cidade, ele procura primeiro a sinagoga para anunciar: olha, o Messias que as Escrituras diziam lá no Antigo Testamento, prometeu, ele chegou, e o nome desse Messias é Jesus. Só que alguns judeus aceitavam, outros não. E aí o apóstolo Paulo dava então seguimento à sua obra, pregando depois fora da sinagoga. A dinâmica é sempre a mesma. Porém, aqui em Tessalônica a gente vê algumas coisas muito particulares dessa cidade. Primeira coisa, havia uma sinagoga. Não tinha mais de uma, pelo que o texto nos mostra aqui. Chegando lá, Paulo soube que havia uma sinagoga na cidade, ele vai para aquela sinagoga. E ele chega ali, ele prega. E a primeira coisa que a gente vê é que, da pregação de Paulo, alguns judeus creram. Alguns judeus creram, e junto com aqueles judeus, muitos gentios, gregos piedosos, também creram. E também muitas mulheres importantes. Então, pessoas que receberam o que Paulo falou. Alguns judeus, gregos e mulheres importantes na sociedade. Foram os 3 grupos ali que mais se destacaram recebendo a mensagem de Paulo ali em Tessalônica. Porém, nem tudo foram flores. Os judeus que não receberam a mensagem, o que eles fizeram? Tessalônica era uma cidade que tinha uma prosperidade muito grande. Era uma cidade bem localizada, era uma cidade que tinha um porto que ajudava ali no comércio local. Então era uma cidade que tinha sua riqueza, era uma cidade grande, era a capital, né, daquela região do império ali na Macedônia. Porém, havia também naquela cidade pessoas pobres, pessoas que estavam desempregadas, homens também ociosos, de acordo com o que a gente encontra aí nos materiais de arqueologia, de estudos da história daquela cidade. E aí, o que esses judeus fizeram? Os que não receberam a mensagem. Olha como era aquela sinagoga de Tessalônica. Eles foram, de acordo com o que diz aqui a palavra no versículo 5,
Eles foram até esses homens ociosos, de acordo com o que a palavra fala aqui, ó, homens maus dentre a malandragem. Trocando aqui em uma palavra, os judeus foram até os bandidos daquela área e eles provocaram aqueles bandidos para que eles perseguissem Paulo e Silas. Olha que loucura! Então o evangelho em Tessalônica ele já chega e no primeiro momento ele já sofre uma fortíssima perseguição, uma fortíssima oposição. E aí a igreja nasce já naquele contexto. E aí, ainda concluindo aqui o relato, Paulo e Silas estavam hospedados na casa de um homem chamado Jason. E aí os judeus, junto com aqueles bandidos, foram até a casa de Jason, invadiram a casa de Jason, levaram Jason para fora e perguntaram onde está Paulo e Silas. Só que Paulo e Silas foram escondidos para que eles não fossem pegos. E aí eles levaram Jason e alguns irmãos para os tribunais e eles tiveram que pagar uma fiança para serem soltos. E aí quando a gente chega aqui no versículo 10, acompanha aqui comigo, no mesmo capítulo, diz assim: e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ou seja, eles tiveram que sair escondidos e enviar Paulo e Silas para um outro lugar. Paulo passou muito rápido por Tessalônica e Paulo não conseguiu voltar mais para lá. Então foi assim que a igreja surgiu. A igreja de Tessalônica então ela era formada no primeiro momento por judeus, gregos e dentre os gregos, mulheres importantes da sociedade. Essa era a igreja de Tessalônica. E ao contrário, por exemplo, da igreja, a igreja de Filipos, que a gente estudou semana passada, né, de Filipenses, semana retrasada, perdão, que Paulo ficou 3 anos naquele lugar. Em Tessalônica, a passagem de Paulo foi muito rápida. Porque foi o tempo dele chegar, pregar, algumas pessoas aceitarem, outras não, e ele teve que fugir, porque o cerco se fechou para cima dele, mas o fruto da pregação de Paulo ficou ali. Essa era a situação da igreja de Tessalônica. E aí, avançando aqui com vocês agora para o tema da carta, agora eu quero pedir para você avançar aí na sua Bíblia para 1 Tessalonicenses. Abre aí a sua carta, a sua Bíblia, perdão. Sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, deixa aberta aí, que a gente agora vai conhecer um pouco mais da carta que Paulo escreveu para aquela igreja. Qual é o tema da carta? Quais os assuntos trabalhados nessa carta? E aí uma coisa importante para a gente destacar aqui logo de cara é o seguinte: essa carta ela tinha um valor muito grande, muito grande. Por quê? Ao contrário de Filipenses, por exemplo, que Paulo escreve para matar um pouco da saudade do povo, né? Paulo ficou 3 anos ali com eles e tal, aquela coisa toda, aquele bom relacionamento, e agora ele estava distante. Tessalonicenses foi escrita para um povo que Paulo não teve muita oportunidade de conviver, mas a gente nota aqui, lendo as cartas, que Paulo tinha um amor muito grande pelaquela igreja também, mesmo tendo sido algo muito rápido. Sabe aqueles lugares que você passa rapidamente na sua vida, mas você guarda um carinho muito especial? Eu, por exemplo, a primeira igreja que eu pastoreei aqui na cidade do Rio de Janeiro foi a igreja metodista em Água Branca. Eu passei muito rápido ali, foram apenas 8 meses, mas eu guardo um amor por aquela igreja tremendo. É uma igreja que eu amo, passou rápido ali, mas foi uma igreja que marcou. E aí eu olho aqui a carta de Paulo aos Tessalonicenses e eu vejo esse mesmo sentimento do apóstolo Paulo ali. Antes de falar sobre o tema principal da carta, é importante destacar aqui algumas coisas que Paulo vai falar com eles para encorajar aquela igreja a permanecer firme. Primeira coisa, lá no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, Paulo vai lembrar aquela igreja sobre o trabalho que ele teve para, e junto com Silas, né, para levar o evangelho até aquela cidade. Do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 12, Paulo vai lembrá-los: olha, lembra-se do trabalho que tivemos para que o evangelho chegasse até vocês, né? Foi à custa de muito esforço, de muito sofrimento, de muita dor. Imagina você passar por toda essa situação, você ser perseguido, as pessoas, os religiosos da cidade se juntarem a bandidos. É algo muito doido que aconteceu em Tessalônica. Se juntarem a bandidos para perseguirem você. Hoje a gente
conhece também muitos lugares onde o Evangelho enfrenta essa resistência. A gente conhece relatos, por exemplo, de pastores que são perseguidos, por exemplo, por facções criminosas, por grupos criminosos, por estarem fazendo trabalhos onde muitas pessoas vão abandonando as drogas naquele lugar e aquilo começa a incomodar a bandidagem. Eu conheço casos assim, eu creio que você também já deva ter ouvido falar sobre algo nesse sentido. Então o Evangelho ele choca, e o apóstolo Paulo entrou em confronto em Tessalônica com bandidos do lugar. E isso revela também uma corrupção muito forte da sinagoga. Olha que coisa grave. Então o apóstolo Paulo vai lembrar, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, o seguinte: olha, o trabalho que teve para que o Evangelho chegasse até vocês. Capítulo 2 ainda, só que agora do versículo 13 até o versículo 16, o apóstolo Paulo vai falar sobre a perseguição que aquela igreja poderia vir a sofrer por conta do Evangelho. Olha, assim como Paulo foi perseguido, a igreja de Tessalônica também poderia ser, e foi, né? Porque aquele rebuliço todo foi causado por causa da mensagem, por causa da palavra, e o apóstolo Paulo saiu dali, mas a igreja continuou ali instalada. Então ele começa a falar para eles sobre a perseguição por causa do Evangelho, e nós também devemos estar ligados com relação a isso, porque nós hoje também sofremos perseguição por causa do Evangelho, e podemos, caso você ainda não sofra, é bom que você saiba que você pode vir a sofrer, porque o Evangelho ele confronta. A gente já falou aqui em algumas outras aulas, né? Hoje, por causa do Evangelho, você pode ser chamado de preconceituoso, você pode ser chamado de uma pessoa raivosa, de uma pessoa retrógrada, uma pessoa ultrapassada, uma pessoa, enfim, você pode ser perseguido por diversas coisas, graças ao Evangelho. Então, o apóstolo Paulo vai destacar isso no capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 16. E chegando agora ao capítulo 3, nós vemos aqui no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10, um relato bem interessante. Como eu falei aqui, o apóstolo Paulo ele teve que ir embora rápido de Tessalônica. Só que lá em Atos, ainda no capítulo 17, no discorrer do texto ali, nós vamos ver o seguinte, que Paulo, e aí ele vai falar isso aqui no capítulo 3, ele ficou preocupado e queria saber como estava a igreja em Tessalônica. A igreja precisava ali de um amparo. E aí ele envia Timóteo para Tessalônica, para que Timóteo pudesse ver como estava a igreja. E aí no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10, nós vamos ver que Timóteo traz boas notícias para Paulo sobre a igreja de Tessalônica. Chegando lá, Timóteo se depara com uma igreja forte, uma igreja comprometida com o reino, e aquilo alegra o coração de Paulo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, aqui no versículo 6, olha aí comigo aí, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, olha o que diz aí esse versículo: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Olha a notícia que Timóteo leva para Paulo. Paulo, a igreja está forte, a igreja está forte na fé, a igreja está firme no amor, e a igreja sente saudade de vocês. A igreja sente saudade, e aí o apóstolo Paulo escreve de novo para a igreja dizendo: olha, assim como vocês sentem saudade de nós, nós também sentimos saudade de vocês. E Paulo expressa que a alegria de saber que a igreja está bem, que a igreja está forte, que a igreja está firme. E chegando no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 12, Paulo vai deixar uma instrução para que a igreja pudesse viver uma vida santa. E aí ele vai falar sobre o estilo de vida que agrada a Deus. Vai do versículo 1 até o versículo 12. E aí ele vai destacar aqui a importância, por exemplo, aqui no versículo 12, olha só o que diz aí, capítulo 4, versículo 12. Para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham precisar de nada. O que esse versículo quer dizer? Lembra daquelas lições que a gente fazia, né, nas últimas aulas? Observação,
interpretação e aplicação. Observação: o que a igreja estava enfrentando ali? Resistência, certo? A igreja não era bem vista em Tessalônica. Tinham pessoas que odiavam a igreja em Tessalônica. Então o apóstolo Paulo vai dizer para eles aqui o que? Vivam com dignidade à vista dos de fora, ou seja, deem bom testemunho, vigiem, porque vocês estão num contexto hostil. Isso serve para nós hoje também. Muitas pessoas odeiam a igreja, muitas pessoas dizem que a igreja é intolerante, muitas pessoas estão aí caçando motivos para dizer que evangélico é tudo maluco, que é tudo intolerante, que o evangélico carrega ódio. Então, deem bom testemunho, não vacile nas pequenas coisas na vida de vocês, à vista dos de fora, para que os de fora não tenham motivos para apontar o dedo para vocês. Se for para ser perseguido, que seja vivendo a verdade do evangelho. Então o apóstolo Paulo vai dizer isso para eles: olha, vivam de maneira digna. Eu acho muito forte essa expressão, viver com dignidade, viver de uma maneira que o evangelho não seja envergonhado. Como que eu vivo isso, pastor? E aí o apóstolo Paulo ele dá muitos exemplos do cotidiano. É sendo um bom marido, é sendo uma boa esposa, sendo um bom pai, sendo um bom filho, sendo uma boa mãe, sendo um bom patrão, sendo um bom empregado, sendo realmente uma pessoa que dá um bom testemunho na sociedade, que as pessoas possam olhar para você e ver ali uma pessoa correta, uma pessoa que vive de uma maneira digna, um bom pagador, né? Uma pessoa que compra e paga, né? Olha aí os calotes aí, vigiem, né? Comprar fiado e pagar, né? Cumprir os compromissos, todas as relações na sua vida, dê bom testemunho, em nome de Jesus. Então é isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui nesse trecho. E aí a gente chega no tema principal de 1 Tessalonicenses. Qual que é o tema principal? E é até curioso isso, né? Lembra que eu falei no início? A igreja de Tessalônica era uma igreja que era muito preocupada com relação à volta de Cristo. Eles tinham isso dentro deles, né? Porque o apóstolo Paulo ensinou e aquilo marcou eles. Jesus está voltando, Jesus pode voltar a qualquer momento. E aí, qual era a preocupação da igreja naquele momento? O tema principal de 1 Coríntios está aqui no capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18. Qual que era? A preocupação deles com o que ia acontecer com irmãos que já morreram. Olha que curioso, eles estavam preocupados com a volta de Jesus. Jesus pode voltar a qualquer momento, então isso fazia com que eles vivessem com fidelidade, isso fazia com que eles vivessem de maneira obediente. Só que algo começou a acontecer no meio deles, e isso começou a tirar a paz do povo. Por quê? Alguns irmãos estavam morrendo. E aí eles estavam entrando em preocupação, porque Jesus pode voltar a qualquer momento e fulano morreu. E agora? Jesus vai voltar e o meu pai morreu, minha mãe morreu, e aí agora? E aí o apóstolo Paulo, com muita sabedoria de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai ensinar a igreja sobre esse assunto. E é bem interessante porque Paulo vai lembrar aquela igreja sobre a ressurreição de Jesus. E aí eu vou ler aqui para vocês, Paulo então lembra-nos da ressurreição de Jesus como fonte de toda a esperança. Assim como Jesus ressuscitou, aqueles irmãos que morreram também ressuscitarão no grande dia. É nisso que eles deveriam se consolar. Ou seja, vocês não devem ficar aí preocupados, se martirizando porque um morreu antes de Jesus voltar, porque assim como Jesus ressuscitou, essas pessoas também ressuscitarão. Traz uma grande lição sobre a morte, na verdade. É por isso que é interessante, né? Quando a gente vai, por exemplo, num velório de um cristão, de uma pessoa, de um servo de Deus que morreu, o ambiente é diferente, né? Agora, no ministério pastoral, né, a gente tem aí uma frequência maior em ofícios fúnebres, essas coisas todas, e a gente acaba percebendo assim a diferença no ambiente. Quando você está num velório de uma pessoa que não conhecia Jesus, que não tinha Jesus, você percebe no ambiente assim uma aflição muito grande, né? E as pessoas elas ficam muito aflitas e tal. E aí num contexto de um cristão, você percebe a tristeza de estar perdendo ali uma pessoa amada,
mas ao mesmo tempo um sentimento de que a pessoa ela está agora descansando no Senhor. Há uma paz, ao mesmo tempo que tem uma tristeza, tem uma paz. Essa paz ela é gerada por quê? Essa promessa aqui. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Ele vai ressuscitar também, ela vai ressuscitar também, a gente vai se ver no outro momento. Então eu quero até aproveitar e deixar essa palavra para você. Se você perdeu uma pessoa querida, serva de Deus, fique em paz no seu coração, porque chegará um dia em que nós nos encontraremos, né? Nós vamos ressuscitar, nós vamos passar pela morte se Jesus não voltar antes, mas nós vamos nos encontrar novamente. E isso é uma palavra de consolo, e o apóstolo Paulo leva essa palavra de consolo para eles. E aí, chegando no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai enfatizar mais uma vez aquela mensagem da volta de Jesus, dizendo: olha, eles que morreram em Cristo, não se preocupem com eles. Eles estão ali, estão dormindo, eles estão descansando, na hora que Jesus voltar, eles vão ressuscitar. Mas vocês que estão vivos, fiquem ligados e vigilantes, porque a qualquer momento Jesus pode voltar, para que vocês não sejam pegos de surpresa. E aí o apóstolo Paulo vai falar ali do versículo 1 até o versículo 11, do capítulo 5, sobre a volta de Jesus. Essa é a primeira carta aos Tessalonicenses. E esses são os assuntos que o apóstolo Paulo trabalha nesse texto. Vamos agora estudar e conhecer um pouco melhor a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aí a gente já está aí com a nossa Bíblia aberta, né? E o tema principal da segunda carta aos Tessalonicenses é justamente esse último assunto que a gente acabou de falar aqui, a volta de Jesus. Esse é o tema principal de 2 Tessalonicenses. E aí a gente vê uma estrutura, quero destacar aqui pelo menos duas coisas que o apóstolo Paulo trabalha aqui nessa segunda carta. A primeira delas, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 12, o apóstolo Paulo vai falar sobre o juízo de Deus. O apóstolo Paulo vai destacar que todos nós compareceremos diante do Senhor para prestar contas da vida que vivemos aqui nessa terra. Todos, absolutamente todos. Aqueles que viveram em santidade e aqueles que viveram em iniquidade. Todos nós vamos prestar contas diante de Deus. E ele abre a carta aqui falando sobre isso. Ele vai destacar, e aí, por exemplo, abre aí comigo aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Olha só, vamos começar aqui do 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes, ou seja, os que desobedeceram, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Ou seja, o apóstolo Paulo vai destacar que, olha, no dia da volta do Senhor, muitos se alegrarão, mas muitos receberão condenação. Isso é uma mensagem que nós não podemos abandonar na nossa vida. Jesus vai voltar. Jesus não voltou nos dias dos Tessalonicenses aqui, mas ele pode voltar nos nossos dias. E se ele não voltar, por enquanto, não interessa. Nós precisamos viver uma vida de fidelidade, porque quando ele voltar, vivos e mortos vão prestar contas diante dele. E aí, uma mensagem que ela não caducou. Existirá duas sentenças. Aqueles que foram salvos pela graça do Senhor, que se renderam ao Senhor Jesus, que caminharam com Jesus, viveram em obediência a Ele, vão para o céu, vão para o lugar, para o lugar que nós tanto lemos e falamos, que é a habitação ao lado do Senhor. E aí às vezes a gente fica vendo, algumas pessoas falam, poxa, o céu vai ser anjo tocando harpa e tal. Gente, eu creio que o céu é vida. A gente usa a expressão céu, mas a palavra vai falar sobre um novo céu e uma nova terra. O Senhor vai restaurar todas as coisas. Amados, é vida.
vai ser uma eternidade de vida plena, sabe? Eu creio, eu vejo, por exemplo, o projeto ali do Éden, né? O projeto de Deus ali em Gênesis 1, e eu creio que, e aí lendo também os textos de Apocalipse, a gente vê que vai ser um lugar maravilhoso, vai ser um lugar onde a gente vai rir, a gente vai se divertir, a gente vai se alegrar, a presença de Deus vai ser abundante ali, vai ser uma eternidade de alegria e paz, vai ser uma coisa. Imagina você, amado, não vai ter conta para pagar, não vai ter problema de saúde, não vai ter choro, não vai ter. Amado, vai ser uma eternidade de alegria e paz. E é isso que nos espera. Por isso que eu falo, olha, 70, 80, 90, 100 anos aqui nessa terra, com lutas, com dores, não se comparam a uma eternidade que nos aguarda de alegria imensurável. Entretanto, aqueles que vivem em desobediência, a palavra diz que eles terão uma eternidade de destruição. E aí eu digo para vocês a realidade do inferno. O inferno existe. E aí o apóstolo Paulo não esconde isso aqui dos Tessalonicenses. Olha, no dia que Jesus voltar, muitos vão sofrer por conta das escolhas que tiveram em suas vidas. E aí, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, o apóstolo Paulo vai falar sobre os acontecimentos dos últimos dias. E aí ele vai destacar a grande apostasia e a ação do anticristo. Pastor, o que é apostasia? Apostasia significa o abandono da fé. Nos últimos dias, muitos vão abandonar a fé no evangelho genuíno. Vão trocar o evangelho verdadeiro por um falso evangelho. Vão trocar a mensagem verdadeira por uma mensagem falsa. E aí nós vamos ver que a ação do anticristo, a ação desse anticristo, desse homem da iniquidade, de acordo com o que fala aqui no versículo 3 do capítulo 2, é o que? Versículo 4 vai dizer aqui, ó, olha só, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. O qual, falando sobre o anticristo, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, qual que é a ação do anticristo? É perseguir, lutar contra tudo aquilo que se refere a Deus. Ou seja, é atacar tudo aquilo que é relacionado ao Senhor, vida de santidade, vida para Deus, culto ao Senhor. E amados, a gente vive dias em que isso acontece. Muitas pessoas estão vivendo a apostasia de abandonar a fé. Sabe como que a apostasia acontece nos nossos dias, por exemplo? Pecados entram no meio da igreja e a igreja começa a abrir exceções para pecados. E aí começa a olhar e falar, não, isso daqui é normal nos nossos dias, tal, isso daqui não é pecado mais não. Determinados atos, determinados pensamentos, determinados estilos de vida. E aí isso vai gerando apostasia. Muitos estão se apostatando da fé dentro da própria igreja. Há muitas coisas que estão entrando nas igrejas, pecados que começam a ser tolerados, e isso está gerando inclusive rachas mundo afora, por conta de que há um povo que não se dobra para isso. E aí outros não, outros aceitam. E aí isso vai tomando conta, e tem muita igreja que se abre por aí pregando um evangelho que é falso. Ao invés de adorar a Deus, adora o homem, adora a espíritos de anticristo, que eliminam Deus e colocam-se ali no centro de todas as coisas. O homem não é o centro do evangelho. O homem não é o centro do evangelho. O centro da nossa vida é Deus. A gente não vive para nós mesmos, a gente não vive para nossas próprias escolhas. O apóstolo Paulo vai dizer que nos últimos dias muitas pessoas vão apostatar da fé. E esse anticristo, esse homem da iniquidade, vai operar, fazendo com que muitos abandonem essa fé, para que tudo que é relacionado a Deus seja ridicularizado. E amados, nós precisamos fazer a leitura dos tempos. Isso acontece hoje.
Pastor, você está dizendo então que Jesus vai voltar amanhã? Não sei. A palavra diz que ninguém sabe. Só o Senhor sabe quando que vai voltar. Mas a gente precisa estar atento. Os sinais estão aí. Isso significa para nós motivo de vigilância. E o apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: olha, fiquem atentos. Fiquem atentos, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E nós precisamos estar atentos para isso. Essa é a ação do anticristo. Desconstruir em nosso coração o Evangelho de Jesus Cristo e colocar outra coisa no lugar. Amados, prostituição é pecado. Amados, roubar é pecado. Avareza é pecado. Inveja é pecado. Ciúme é pecado. A maldade é pecado. Nós precisamos lançar fora tudo isso. Tudo aquilo que a palavra revela que é pecado, é pecado. Independente se é comum nos nossos dias ou não. Por exemplo, hoje é comum, infelizmente, até mesmo dentro de igrejas, pessoas que saem ficando com um monte de gente. E não é só jovem não. Não é só jovem não. É pecado olhar e cobiçar as coisas dos outros. É pecado, e aí nós amamos o pecador, nós abraçamos o pecador. Só que o pecado continua sendo pecado. Assim como a homossexualidade, assim como o adultério, assim como é pecado. Nós não podemos tolerar. Assim também como a gula. A gula é pecado. Às vezes a gente fala pouco da gula, né? Gula é pecado. E aí tudo isso nós devemos ficar vigilantes, porque quando nós vamos aceitando o pecado no nosso meio, isso vai deformando o Evangelho no nosso coração e vai tirando o Evangelho genuíno e colocando uma outra coisa falsa no lugar. Tome cuidado para que você não viva um falso Evangelho. Nós não podemos aceitar coisas que não são de Cristo, coisas que são do mundo lá fora, nos influenciando aqui hoje. As coisas do mundo não são aceitáveis ao nosso coração. Nós não podemos permitir que o Evangelho seja deturpado. Então, amados, essa é a mensagem das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Duas cartas que trazem uma mensagem importantíssimas para nós hoje. Jesus está voltando. Nós precisamos estar vigilantes. Não podemos permitir viver um falso evangelho. Não podemos permitir que o nada a ver, né? Pastor, não tem nada a ver. Pastor, não tem nada a ver eu ouvir um funk. Pastor, não tem nada a ver eu fazer aquilo. Pastor, não tem nada a ver fazer sexo antes do casamento. Pastor, não tem nada a ver eu falar um palavrão. Pastor, não tem nada a ver eu fazer uma fofoca. Esse nada a ver tem levado muita gente para o inferno. E eu, como pastor da igreja, não posso deixar de falar essas verdades nesses dias. Pode parecer uma mensagem quadrada. Pastor, não tem nada a ver isso não. Não tem nada a ver essas coisas não. O Evangelho não mudou. Que nós possamos então ser como a igreja de Tessalônica. Uma igreja que está atenta para a volta de Jesus e que não negocia princípios na sua vida. Quero orar por você, mas deixa eu só beber minha aguinha aqui. Que você possa estudar a palavra. Lembrando, o material está disponível para download, você pode baixar aí, ler, você pode estudar, estude a palavra, amados. E outra coisa, os vídeos estão disponíveis. Quando você for ler aí mais para frente um livro da Bíblia, das cartas de Paulo que a gente já estudou, esse vídeo vai estar disponível para você fazer o seu estudo, para você entender um pouco melhor essa carta. Então compartilha, manda aí para os seus contatos. O canal do YouTube da nossa igreja está aí para abençoar, né? E eu creio, amados, que a gente está produzindo muito conteúdo e eu creio que esse conteúdo vai servir para abençoar muitas pessoas. Então compartilha. Se você conhecer alguém que está lendo a palavra, mas tem dificuldade, orienta elas, fala, poxa, você pode começar lendo as cartas de Paulo, né? E aí tem até uma série de vídeos lá na nossa igreja que você pode estar estudando, e aí pode ajudar essas pessoas a conhecer um pouco melhor a palavra. E a gente tem visto, né, amados? A Bíblia, ela não é complicada. A revelação da palavra do Senhor, ela está aí para nós. O Espírito Santo, ele abre o nosso entendimento e nos ajuda a entender melhor aquilo que Deus
tem para falar para nós. Então, que você possa ajudar outras pessoas. Eu quero até aproveitar e fazer um destaque aqui muito legal. Tem alguns irmãos e irmãs que têm procurado, a gente perguntado, né, pastor, qual que é a melhor versão da Bíblia para eu poder comprar, para eu poder ler e tal, para eu poder entender? Amados, vocês não sabem como que isso me alegra. É muito bom quando a gente vê o interesse das pessoas pela palavra de Deus. E eu vou dizer isso para vocês. A Bíblia ela não é difícil. A Bíblia ela traz aqui lições muito práticas para nós. É palavra de Deus. Deus não deu um livro de enigmas para a gente, né? Tentar descobrir. A palavra de Deus ela é simples. E o nosso motivo aqui desses estudos é encorajar você. Todos podem ler a palavra, aprender dela e também levar adiante. Então que você possa se sentir encorajado. Qualquer coisa que você precisar, pode me procurar, pode procurar a Natânia, qualquer irmão da nossa igreja, a gente está aí para se ajudar. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa aula, obrigado, Senhor, por esse tempo. Como é bom abrir a palavra de Deus para ler. Senhor, como diz o salmista, nós amamos a Tua palavra, nós amamos lê-la, conhecê-la e praticá-la. Senhor, nós queremos amar a Tua palavra cada vez mais. Quero Te agradecer, Senhor, por essa igreja que tem se dedicado a estudar e que nós possamos, Senhor, continuar nessa pegada, continuar, Senhor, nesse ritmo, porque a palavra de Deus, ela é importante para nós. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela vida de cada irmão que assistiu essa transmissão. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, em nome de Jesus, essas vidas. E que na semana que vem, Senhor, nós possamos estar juntos de novo para estudar mais uma carta de Paulo e continuar crescendo, ó Pai, no entendimento. Senhor, nos dê uma semana abençoada, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe sua semana, meu irmão. Até quinta-feira na Quinta Profética lá no Facebook, hein? Em nome de Jesus. Fica na paz.